para criar trilhas sonoras, vale o menos é mais? Menos é mais, aquela ideia, né? Então vamos falar sobre isso. Eu achei muito interessante porque esse assunto abrange muita coisa e dá pra gente ter um papo legal aqui. O que vocês acham? Vale menos é mais para criar trilha sonora? Né? Toda trilha sonora ela é aquela coisa gigantesca, né? Star Wars total, né? O Cabo agarrou aqui. Orquestras gigantescas, instrumentos variados, muita coisa, muito equipamento. É sempre aquilo? Será que é sempre aquilo? A maior demanda tá nesse tipo de filme? Será que quanto mais nota a gente colocar, melhor a nossa trilha sonora vai ser? E olha, a gente está falando de trilha sonora, não necessariamente apenas de música, né? Ou da música absoluta, a música em si ali que é feita simplesmente para se ouvir, né? Mas a trilha sonora, que é algo que está vinculado à imagem. Né? E quando eu falo de trilha sonora, eu falo também não só da música, mas eu falo de todo o conjunto de sons de um projeto audiovisual. Tá? A trilha sonora não é apenas a música de um filme, apenas a música de um projeto audiovisual. Né? É todo o conjunto de sons. Então, vamos lá, eu queria que a galera falasse aí. Ó, o Igor Pivomar já falou aqui, ó. Acho que teríamos que analisar se é um tema ou uma trilha de cena e a partir daí pensar em algo. Massa, legal essa opinião aqui do Igor Pivomar. Um tema ou uma trilha de cena, né? Bom, eu imagino que quando o Igor tá falando de tema, ele tá falando de um tema melódico, né? Da melodia principal daquela música relacionada àquela cena específica. Ou quando ele fala, por exemplo, sobre a trilha de cena, ele está falando de todo o conjunto de sons, não só a música daquela cena em específico. Tema em música, né, seria uma melodia, normalmente é uma melodia principal, uma melodia que normalmente é apresentada no início daquela música, na introdução, ou na primeira parte daquela música, e essa melodia ela pode ser desenvolvida ao longo da música. Quando a gente fala da trilha sonora em si, né, esse tema ele pode ser o tema que está relacionado a um personagem específico, um tema que está relacionado a toda aquela narrativa do filme, ou do jogo, ou daquele projeto audiovisual. Ou pode ser também, a gente tem o que a gente chama de leitmotiv, que é o motivo condutor. O motivo condutor é um pequeno trecho de uma melodia, não necessariamente um tema completo, tá? E esse pequeno trecho, ele muitas vezes ele também está vinculado a um personagem, a um momento, né? Pode ser até a um grupo de pessoas, né? Ele representa e muitas vezes ele até pode ser aquele próprio personagem, né? Um personagem que não aparece, mas ele é representado sonoramente, né? E para criar esse tema, por exemplo, ou esse motivo condutor, eu quero saber aí da sua opinião, né? Se o menos é mais encaixa nisso daqui, né? Obviamente eu vou falar aqui, mas eu quero muito aí a interação de vocês, beleza? Ele complementou aqui, ó. Penso em tema como tipo o tema dos Vingadores, né? Que tem algumas várias informações. Enquanto uma trilha de cena seria algo mais parecido como pad. Faz sentido? Eu não entendi muito bem o pad, tá? PAD, não sei se é uma sigla, o que é. Tá, Igor? Mas deu para entender o sentido geral que você falou. Bom, tema, ele estaria mais relacionado ao que eu comentei aqui, tá? Vou dar um exemplo. Se eu canto pam 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 tan tarararam pam pam param pam 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 pam, aí desenvolve um pouco mais, né? Isso é o tema,
tá? E esse tema, ele pode ser desenvolvido ao longo da música, assim como é, tá? Ele pode aparecer outras situações dentro da música que não necessariamente está diretamente relacionada àquele tema, pode ter variações daquele tema, tá? E dentro de uma trilha sonora, esse tema muitas vezes ele é apresentado em situações diferentes, ele pode muitas vezes até estar incluso em músicas diferentes daquela trilha, né? Então o tema da trilha sonora de um filme, de um game, ele pode ele pode aparecer lá na cena do início do filme, né, uma cena, por exemplo, que tá rolando uma batalha, assim como aquele mesmo tema, ele pode aparecer em uma cena romântica lá no meio do filme, né? Então, o tema é a melodia, né? Uma melodia, um exemplo, né? Uma melodia de 4, 8 compassos, né? Uma melodia não muito grande. Esse exemplo que eu dei aqui foi de uma música que não é de trilha sonora, mas é uma música bem, né? Por mais que seja erudita, clássica, né? Na verdade é do período romântico, mas é uma melodia muito popular, então eu quis abranger todo mundo conhecendo ou não da trilha sonora. É, então, quando a gente fala do tema, a gente tem uma pequena melodia que ela pode ser difundida no meio da música, ela pode ser variada, ela pode ser fragmentada, tá? E pelo que o Igor comentou aqui, enquanto uma trilha de cena seria algo mais parecido como PAD. Na verdade, a trilha, esse termo trilha de cena, seria o mesmo na verdade é o mesmo que trilha sonora, ou a trilha. Mas, na verdade, a ideia da trilha é algo mais amplo, tá? Eu acredito até que o Igor falou aqui, né, como o tema, como algo tipo o tema dos Vingadores, né? Isso tem sim um pezinho na questão do tema, que é o que eu falei, algo que representa, né? Mas também está mais relacionado à questão da trilha. E a questão da trilha é isso que eu comentei. É o conjunto de sons de todo aquele projeto. Beleza? Então, a trilha sonora é o conjunto de sons de todo projeto audiovisual. Tá bom? Bom, vou responder aqui o que o Cláudio Batera perguntou sobre a trilha do filme Titanic. Bom, o Titanic é um filme bem popular, né? É um filme voltado para o público pop, né? É, E eu não vou falar da trilha sonora em geral, não vou entrar pra questão da Celine Dion, essas paradas, não. Mas eu acho que tem algumas sacadas ali na trilha daquele filme muito interessante. Como, por exemplo, uma cena do filme Titanic que eu gosto bastante é a cena em que o navio tá afundando, tá todo mundo desesperado porque não tem bote, né? Tá faltando bote para a quantidade de pessoas e a galera correndo para lá e para cá e os músicos, né? Os músicos que tocam ali no navio, no restaurante, essas coisas, nos shows que tem ali, eles estão tocando lá, tranquilo, né? Então aquilo ali é algo que eu acho muito interessante porque dá uma quebrada na tensão do filme, porque o filme é um filme muito grande e ele tem momentos de tensão muito longos também. Então esse momento de tensão, para ele conseguir manter a atenção do espectador, ele precisa ele precisa ser renovado. E a renovação que eles usam nesse momento é através da própria trilha sonora. Uma trilha sonora diegética. O que é isso? Alguém sabe me falar o que é uma trilha sonora diegética, né? Manda aí se alguém sabe o que é isso. O som diegético, ou no caso, a trilha sonora diegética, a música diegética, é aquela que faz parte do universo da ficção, ou faz parte do universo daquela história, entendeu? Então vamos supor, pegar um exemplo mais um pouco mais exagerado aqui. Se a gente tem, por exemplo, um desenho animado, né? Pensa num desenho animado que não é real, né? E naquele mundo ali, daquele desenho animado, vamos pensar Bob Esponja, né? No fundo do mar, aquela coisa, tem o
Lula Molusco tocando clarinete. Aquele som, ele não existe no mundo real. Ele está sendo criado, ele está sendo feito, gerado dentro daquele mundo fictício, no mundo daquela história, no mundo do Bob Esponja, por exemplo. Então isso é o que a gente chama de diegético, tá? Existe também, a gente tem vários outros tipos, o não diegético ou extra diegético, o metadiegético, o transdiegético, mas enfim, depois a gente fala disso e tem outros vídeos que eu postei, outras lives que eu falo disso, ou até depois a gente pode fazer uma live especificamente disso, pode ser interessante também, tá? Mas voltando para a questão do Titanic, aquela música sendo tocada pelos próprios músicos no navio ali é uma música diegética. Por quê? Porque está sendo gerada pelos próprios personagens, dentro da narrativa, dentro da história do filme. E aquilo é de certa forma cômico, porque tá aquele desespero danado, os músicos parados, aí um olha pro outro, não lembro exatamente as falas, mas tipo, o que que a gente vai fazer, né? Tipo, aí beleza, começa a tocar. E aquela música, ao mesmo tempo que tipo é engraçado você ver eles terem aquela atitude enquanto todo mundo tá correndo pra lá e pra cá, aquela música começa com a comicidade, não sei se existe essa palavra, dessa situação, mas aos poucos ela também vai ganhando aquela dramaticidade, mantém o drama ali, né? Então eu acho muito interessante isso. No caso, é uma música que a gente chama de música sincronizada, porque não, se não me engano, nesse momento não é uma música que foi feita estritamente para o filme, não é a música original, né? No caso ali, os músicos estão tocando músicas clássicas, a maioria tá de domínio público mesmo, mas é muito legal essa sacada. Então, quando a gente fala de trilha sonora, não é simplesmente uma música que coloca ali a Celine Dion cantando, né, aquela coisa toda. Não, não é simplesmente isso, né? Porque muitas vezes fala de trilha sonora, a galera pensa naquela canção ali. Mas aquilo ali, na verdade, sinceramente, é o menos importante na coisa toda. Não sei se menos importante é meio agressivo, né? Mas assim, é o que menos causa efeito se a gente for relacionar com o foco principal, a ideia principal da trilha sonora. O porquê de ter trilha sonora. Que a trilha sonora, ela não. Ela muitas vezes, né? Tipo aquela música, né? Que nem eu dei o exemplo aqui da Celine Dion por causa do Titanic. Muitas vezes aquela música ali é a que fica na cabeça por ela ser mais popular, por ela às vezes já ter sido tocada antes, várias vezes, por ela ser o tema do trailer que tá sendo veiculado, ou né? Enfim, da propaganda, do marketing que estão fazendo ali, né? Então, muitas vezes uma música popular ela vai ajudar nesse sentido. Mas no filme, no projeto audiovisual, no game, né? Enfim, falando do audiovisual em geral, é, a trilha sonora bem feita, a boa trilha sonora, é muitas vezes aquela que não chamou a atenção. Entendeu? Aquela que ela foi lá, cumpriu o objetivo dela, mas não necessariamente chamou a atenção. Né? Não foi aquela melodia que ficou na sua cabeça que você saiu cantando ela, mas aquela que soube causar uma sensação, né? Despertar uma emoção, que soube identificar identificar um personagem ou direcionar a atenção do espectador para algo específico, né? Então, muitas vezes é isso, tá? Então, continuando aqui, olha, o Caleb Santos mandou aqui a opinião dele, ó. Acho que em trilha sonora, menos é mais sim. Isso não exclui a existência de ou alguns temas presentes. Porém, a trilha inteira, em geral, acho que menos é mais, pois pode deixar a narrativa pesada. Massa, Caleb, pô, aí você pegou a ideia, né? Como eu disse, essa ideia que o Caleb colocou aqui, ela tá bem na direção do que eu quero falar com vocês. Que é o seguinte,
essa ideia de menos é mais é uma coisa que é um termo, né, que é muito usado em várias áreas, né? E na música a galera fala muito disso. Menos é mais com relação às notas que você está tocando. Tem gente que fala que mais é mais. Enfim, tem isso usado em vários sentidos, né? E no caso aqui da trilha sonora, eu particularmente considero sim que menos é mais, mas como o Caleb disse, isso não exclui necessariamente os momentos em que é importante você ter mais, né? Mas no geral, essa ideia do menos é mais, ela não só é importante, como ela é até necessária, tá? E isso vai até de encontro um pouco com o que eu comentei agora há pouco, né? Sobre a música de um filme, a trilha sonora de um filme, ela é aquela que ela não necessariamente vai ficar na sua cabeça. Ela não necessariamente vai chamar a atenção. Ela não necessariamente tem que ser aquela música que você sai da sala de cinema cantando ela, né? Por que eu tô falando isso? Porque quando você chama atenção para esse tipo de coisa, você tira a atenção do espectador da tela, né? E sempre a atenção ela tem que estar aqui. Por mais que hoje em dia a gente tem 5.1, 7.1, 8.1, enfim, várias possibilidades aí, né? Mas a atenção tem que estar ali, na narrativa, na história, no propósito do diretor. E quando a gente fala do propósito do diretor, né? Eu gosto até de ir um pouco além, falar do diretor e do roteirista, tá? Quando a gente fala desse propósito, a gente tem que lembrar que nós, enquanto compositores, produtores, né, criadores de uma trilha sonora, a gente está sendo, de certa forma, cumprindo um papel com aquela música servindo a uma outra arte que é maior. Maior não no sentido qualitativo, o cinema é maior do que a música, o game é... Não, mas maior no sentido de abranger muito mais formas de linguagem, formas de arte, né? E naquele momento, naquela intenção, naquele propósito ali, a trilha sonora, a música, no caso, ela sim está tendo esse papel de servir a algo maior, né? Então, vamos pensar numa cena, né? Se aquela cena, a cena do beijo de um casal que não se encontra há anos, cheio de adversidades ali, e eles se encontraram depois de muito tempo, depois de ter resolvido vários problemas. Aquele momento, a música que tá ali, ela precisa enfatizar aquela emoção do casal, dos dois personagens se encontrando. Ela precisa transcender a tela e passar para o espectador aquela sensação deles, e o espectador precisa sentir aquilo como se ele estivesse lá, ao ponto dele até virar a cabeça assim, como se estivesse beijando junto com aquele casal, sacou? É isso que traz um transe, né? Que liga, que linka o espectador ou jogador com a tela, com a narrativa, com a imagem, com o filme. E não uma música que o cara tá lá todo virtuoso, usando técnicas e mais técnicas complicadíssimas. Entendeu? Então, assim, quando eu falo de menos é mais, é que muitas vezes, quando a gente fala, por exemplo, de um projeto audiovisual, esse projeto audiovisual, ele tá... ele vai atingir qualquer público, qualquer pessoa. Desde, sei lá, a minha mãe até um maestro que esteja assistindo aquele filme, que esteja jogando aquele jogo. Então ela precisa causar a mesma, ou o mais próximo possível da mesma sensação possível para todos os espectadores. Por quê? Porque o diretor, o roteirista,
eles tiveram uma intenção ao criar aquilo. E aquela cena, ela precisa passar aquela sensação específica para que a próxima cena faça sentido, para que o final do filme faça sentido. Entendeu? Então, quando a gente fala de trilha sonora, ela vai muito de encontro ao sentimento, às sensações, às emoções e ao direcionamento da atenção, a representação de um momento, de um personagem, né? De um lugar, e isso precisa estar em primeiro lugar, né? E não a beleza daquela música. A música muitas vezes nem precisa ser bela. Isso é muito importante quando a gente fala de trilha sonora. Quando a gente cria uma música para ser ouvida, às vezes o belo ele é muito buscado, mas para trilha sonora do audiovisual, não necessariamente, porque pode ser que aquele momento do filme, do jogo, ou até, sei lá, de uma peça de publicidade, de uma instalação de arte, o que for, que seja audiovisual, ele pede que seja enfatizado algo, entre aspas, feio ou incômodo, porque é isso que eles querem passar naquele momento. Né? Por exemplo, vamos pensar num filme de terror, por exemplo. Né? O filme de terror, você não vai sair colocando tudo quanto é musiquinha bonitinha, tudo quanto é coisa bonitinha ali. Não vai casar, não vai cumprir o papel. Entendeu? Então, essa ideia de menos... E aí, essa ideia de menos que eu tô falando aqui, ela vem até na questão não só disso que eu falei, de tipo, algo um pouco mais estético, né? Mas também na construção, na própria composição em si. Então, muitas vezes, para atingir aquele maestro que está assistindo aquele filme, ou para atingir, como eu dei o exemplo, como se minha mãe tivesse assistindo aquele filme, né? Aquela melodia, por exemplo, aquele tema, né? Ele precisa estar construído de uma forma que ele seja inteligível para independente do nível musical da pessoa, sacou? Então, muitas vezes, menos notas, né? Elas vão cumprir melhor esse papel. E quando eu falo de menos notas, às vezes algumas pessoas podem até falar, nossa, mas aí tipo, como eu disse, né? E a trilha sonora de Star Wars, e a trilha sonora de não sei o quê. Pô, pegar o exemplo que eu dei do Star Wars mesmo, né? O Star Wars é uma trilha composta por John Williams, que é o mesmo cara que compôs o quê? Tubarão, por exemplo. E Tubarão é uma melodia o quê? De 2 notas, semitons, pam, 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 né? E aqueles semitons é o motivo condutor do filme inteiro, né? Principalmente do próprio Tubarão, mas do filme inteiro. Então, e é uma trilha ruim? Não, 2 notinhas. Claro que tem todo o arranjo, a orquestração ali por trás, que foi muito bem, né? Extremamente bem feito, diga-se de passagem, mas não é a quantidade de notas ou de técnica ou de informação que você coloca que vai que vai dizer se aquilo ali é bom ou ruim, né? Porque a ideia é simplesmente cumprir o papel. E olha só, quando eu falo de bom ou ruim, muitas vezes, cuidado com o que eu vou falar aqui. Muitas vezes, uma música ruim cumpre o papel dela. E o que eu quero dizer aqui? Vamos pensar numa música diegética. Agora vocês já sabem o que é diegético, né? Aquela música que está sendo gerada de dentro do mundo fictício daquela história. Seja num jogo, seja num filme, enfim. Vamos pensar que, por exemplo, é um personagem tocando um instrumento. E aí, aquele personagem, ele está aprendendo a tocar um instrumento. Então, nada mais natural do que a música, a trilha que você vai fazer para aquele momento ali seja
uma música mais ou menos tocada, ou mal tocada, né? Então, você entendeu? Então, essa ideia de ruim, de bom, ela depende do objetivo, ela depende do propósito, tá ok? Então, como eu disse, uma música ruim, às vezes a ideia é mostrar uma banda ruim. Por exemplo, lembrei aqui de um filme, o filme Sim Senhor, com o Jim Carrey, né? Tem uma cena do filme em que ele vai assistir a banda da menina tocar, a banda da menina que ele tá paquerando lá. E ele chega lá, é uma banda ruim pra caramba, muito maluca, assim. E a ideia era justamente essa. A ideia era ter uma música ruim ali, pra passar aquela sensação, pra mostrar o Jim Carrey fazendo careta, né, de que aquilo era ruim, entendeu? Então, naquele momento, a música ruim, ela era importante. Era importante que o compositor, né, o compositor da trilha daquele filme, ele fizesse uma música ruim para aquele momento, entendeu? É, ou às vezes até uma música que é boa em algum contexto, ela pode até ser ruim em outro, enfim. Mas deu para pegar a ideia, né? Vamos lá então. Lucas Soares mandou aqui, ó. Acho que o protagonismo da trilha fica no começo como tema. As trilhas de cena tem que ser algo mais como um apoio para a cena. Tô certo? Então, Lucas, eu não gosto muito de separar muito essa parada de trilha de cena como trilha sonora. Na verdade, a ideia a gente pode pegar essa ideia de que a gente tem um tema completo, um tema principal pro filme inteiro ou para aquela obra inteira, e esse tema ele vai ser desenvolvido, ele vai ser difundido em momentos específicos. Ele pode ser usado como, por exemplo, um motivo, um pequeno motivo. Não sei se vocês sabem o que é motivo, né? Eu comentei aqui mais ou menos, mas olha só, vamos pensar numa melodia, uma melodia completa, né? Uma melodia que eu gosto muito de usar como exemplo é pam param pam param pam param pam param pam. Beleza. Esse é o tema. Esse tema ele pode ser maior. Pam, param, pam, pam, param, pam, pam, param, pam, pam. Meio desafinado, mas é isso aí. Então, aqui, a partir dessa segunda cantarolada aqui, ele começa a ser desenvolvido, né? Agora, eu mostrei a melodia. Agora, qual que é o motivo? O motivo é algo que vai estar sempre... É uma célula, muitas vezes rítmica, ou até melódica também. Melodia envolve ritmo também, que vai ser repetida. Então, o motivo... Para quem não sabe, essa melodia que eu cantei é a melodia, né? O tema do filme Indiana Jones, né? Tô acusando minha idade aqui, né? Mas enfim. É, e, e o motivo, né? Esse é o tema. O motivo é simplesmente as primeiras notinhas. Pam, param, pam, né? Ou então pá, 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 o ritmo, né? Então, isso é o motivo. E no caso dessa trilha, né, da trilha sonora, é o que a gente chama de motivo condutor, né? Então, assim, por que eu tô falando isso? Olha, repara como que a melodia vai aqui, ó. Pam, pam, param, pam, pá, 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 pá. E depois, pam, pará. Repara que é uma variação rítmica, uma variação do primeiro. Pá, pá, pá. Então começou como pá, 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 pá. E depois pá, pá, pá. Repara que o motivo tá ali. E depois de novo, ó. Pam, param, pam. Tô cantando tudo desafinado, mas enfim. Pam, param, pam, pam, pará. Pam, param, pam, né? Aqui mudou as notas, mas o motivo está no mesmo lugar. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Repara que, né, tem as suas variações, mas o motivo, a ideia principal, que é o que conduz aquilo ali, que é o que mantém a atenção, que é o que firma o contrato entre espectador e obra, ela tá sempre ali e ela tá repetida ali passo a passo, né? Passo a passo. Então,
O motivo condutor é uma das coisas mais, na minha opinião, mais importantes na trilha sonora. Ele não é uma das técnicas mais importantes da trilha sonora, mas não é necessariamente uma técnica específica da trilha sonora. Ele veio lá de trás, nas óperas, né? Ele foi criado, né, por Franz Liszt e muito difundido por Richard Wagner, né? Mas assim, assim como a trilha sonora, ela começou em geral com músicos que vieram, né, de outros lugares, os primeiros músicos vindo dos cabarés, dos salões para tocar ao vivo ali e tal, e depois quando começou a precisar, né, de composições mesmo, de coisas específicas ali, aí começaram a vir os músicos que compunham pro que tinha uma relação mais próxima com aquilo ali, que era o quê? As óperas, os teatros e tal. Então, então deu para sacar, né? E aí, obviamente, várias técnicas foram vindos daí, né? Beleza. Então, por exemplo, o Lucas Soares falou uma parada muito importante aqui sobre o protagonismo da trilha, ele ficar no começo como tema. Sim, o tema ele é apresentado no início, tá? No início de uma obra. No início que eu falo, não necessariamente é aquela primeira coisa e ponto final, né? Mas ele, vamos supor, você cria uma música e aí você vai tocando a música ali, várias coisas, e aí o tema que você tinha em mente foi a última coisa que você colocou. Por mais que seja o tema que você tem em mente, ele não. Ele deixa de ser o tema por estar ali no final. Porque ele não deu razão pro resto da música, ele foi apresentado no final. É como você vê um filme, uma história, e no final aparece um personagem novo, né? Beleza, vamos supor que aquele filme, aquela história tá contando a história de um personagem que ele tá oculto, e aí no final ele aparece, beleza. Mas na música, como que a gente faz isso, né? Existem formas, tá? Existem formas da gente colocar uma melodia meio escondida e depois ir fazendo ela transparecer. Isso é muito interessante. Mas para cumprir o papel como trilha sonora, isso não é muito usado. Porque a ideia é justamente identificar. Mostrar, opa, isso aqui, né? Esse som aqui está relacionado com essa imagem aqui, ou com esse personagem, ou com esse momento, ou com essa ideia da história. E aí, beleza. Aí toda vez que aquela ideia aparece, que aquele personagem aparece, ou que aquela música, aquela melodia, aquele motivo, né, é tocado, um remete ao outro. Por exemplo, eu cantei aqui o exemplo do Indiana Jones, né, do tema do Indiana Jones. Às vezes aparece o chapéu do Indiana Jones e toca o tema, pelo menos um pedaço do tema. Ou às vezes até só o motivo, né? Às vezes só toca pam, padam, pam. Só isso você já sabe que aquilo ali está relacionado a Indiana Jones, entendeu? Pode muitas vezes até, tipo, tá um momento da cena em que o personagem não tá lá, mas como aquele tema, aquele motivo foi apresentado lá no início, né? Foi apresentado e alimentado, né? À medida que foi passando o filme, o jogo. É, na, em outro momento, quando ele é tocado, mesmo sem o personagem estar presente visualmente, você sabe que o personagem vai chegar ou que ele tá ali naquele lugar, só que meio escondido. Isso é muito interessante e acontece mesmo, tá? E vamos lá. Então, essa imagem aqui que eu vi hoje, eu achei muito interessante, né? Essa imagem, né, de uma garota no estúdio, tá cortando um pouquinho aqui, mas é uma imagem de uma garota no estúdio, um estúdio bem grande até, tá cortando um pouquinho aqui, mas só para vocês terem ideia. Uma mesa de som gigantesca, periféricos de tudo quanto é tipo, VUs para lá e para cá, monitores cabulosos, e ela tá com o notebook, um laptopzinho, né, em cima da mesa de som. O laptop dela tá em cima da mesa de som, com uma interface de áudio, se não me engano, uma Scarlett Solo, pequenininha do lado assim, com os cabos.
passando ali. Eu achei muito massa isso aqui, e dá pra gente ver que é um estúdio com todo tratamento acústico, né? É, dá pra ver que é um estúdio até bem grande, se você olhar no fundo ali, né? Mas o massa aqui, o legal aqui, é o quê? A ideia aqui que eu perguntei é menos é mais na trilha sonora, né? E essa ideia também a gente vai pra questão do equipamento também, né? Será que é necessário aquilo tudo, aquele paredão de equipamentos que está mostrando ali, né? Né? Será que é necessário aquilo sempre, né? Ou dependendo da situação, um pequeno computadorzinho e uma interface de áudio, ou até sem a interface de áudio você consegue cumprir um objetivo, né? Por que que nessa cena ela optou por usar aquele laptop ali só, né? É claro que existem várias possibilidades para a gente ver aqui para a gente saber aqui, né, o que realmente está acontecendo ali, né? Pode ter N possibilidades, N motivos para ela estar fazendo aquilo. Mas eu achei massa para a gente ver isso, principalmente porque nesse caso aqui, no caso desse estúdio, a gente vê que os equipamentos ali são aqueles equipamentos analógicos bem antigões mesmo. E olha, eu não tô falando em hipótese alguma que são ruins ou que um é melhor que o outro, tá? Eu tô falando principalmente aqui pra galera que quer começar do zero, pra galera que quer dar os primeiros passos e chegar a algum lugar, que olha, mesmo profissionalmente, não que necessariamente menos seja mais, mas que mesmo profissionalmente você consegue fazer algo de muito boa qualidade com pouco, tá? Com simplesmente um computador, um notebook e um fone de ouvido, tá bom? E aí essa imagem é para dar uma ilustrada nisso aqui, tá? Então, como eu disse, né, tem essa questão dos equipamentos que pode ser existem várias possibilidades. A gente vai falar disso no evento com mais profundidade, tá? A questão de equipamento, os equipamentos que você precisa, o que você não precisa, pelo menos para começar, né? E como foi falado aqui durante a live toda, a questão dos recursos musicais ou recursos sonoros, né? Eu tô falando aqui de técnica, de notas, de informação, né? Será que você necessariamente precisa sempre de muito, né, para criar uma trilha sonora, para fazer uma trilha sonora de qualidade, né? Então, eu considero particularmente isso. De recursos materiais, não necessariamente você precisa de muito. É claro que determinadas situações você vai precisar de algo mais robusto, vai precisar de coisas, né, de recursos maiores. Mas quando tiver a real necessidade, eu falo necessidade mesmo, desse uso, o orçamento para aquele projeto com certeza vai ser um orçamento que vai te ajudar a ter aquilo ali, né? Ou mesmo que alugar ou ir para um estúdio que tenha, né? Recursos musicais ou sonoros, isso, na minha opinião, para trilha sonora, na maioria das vezes, menos é mais, tá? Uma melodia para um tema, poucas notas, né? Uma melodia simples que cumpra o papel, tenha a direção, mostre para que ela tá ali, beleza? E outra coisa aqui, para finalizar, a questão do conhecimento. No caso do conhecimento para se fazer trilha sonora, menos é mais. Olha, na minha opinião, quanto mais, melhor, tá? Mas a gente tem que começar do começo, né? Então, quando você está começando, o conhecimento que você tem, os recursos que você tem, é o que você vai usar para cumprir os objetivos que você precisa, né? Então, vamos supor que as primeiras trilhas que você vai fazer, a primeira trilha que você vai fazer vai ser para
um game feito em pixel art, é, um jogo de plataforma e tal. E, poxa, cria uma música à altura daquilo ali, que vai cumprir o papel daquilo ali, que vai passar a mensagem, que vai acompanhar as ideias daquilo ali. Vai criar a música para uma animação, beleza, faz aquilo ali. Então, é de acordo com o que você tem, com o conhecimento que você tem, entendeu? Então, por exemplo, você pode usar simplesmente um instrumento para sonorizar uma cena específica. Você pode sonorizar aquela cena muitas vezes até sem a música, somente com ruídos. Então existem várias formas, mas você precisa saber, você precisa ter o conhecimento para conseguir implementar aquilo de forma que aquilo dialogue com a narrativa, com as ideias do diretor, né? Então o conhecimento, eu estou tentando moldar isso aqui para vocês entenderem isso relacionado ao início, relacionado ao começo, mas mesmo assim a ideia é o quê? É que quanto mais conhecimento você tiver, mais você vai saber relacionar com os materiais, com os recursos que você tiver, seja recursos materiais, seja recursos musicais, vamos dizer assim, seja recursos técnicos e tudo mais. E não significa que quanto mais você tiver de conhecimento, mais desses recursos você vai incluir, mais desses recursos você vai usar, né? Porque a verdade é que quanto mais conhecimento, né, e inteligência para se relacionar com esse conhecimento você tiver, mais você vai saber filtrar, mais você vai saber o momento que aquele tema, que aquela trilha precisa de mais recursos técnicos, sonoros, de mais notas, por exemplo, ou menos, né? Então você vai saber filtrar de acordo com o leque de opções que você vai adquirindo ao longo da vida, beleza? Bom, o William acabou de mandar aqui, né? Concordo plenamente. Tenho notebook, interface de áudio, sintetizador e fone e quero aprender sobre trilha sonora. Beleza, William. Joia. É isso aí, olha só. Você já tem aí, né? Pelo menos de recursos materiais, você tem uma mão na roda, né, cara? Você tem um bom equipamento aí, né? Para começar, como eu disse, metade do que você falou que tem aí já daria. E ó, tô falando para começar, tá, galera? Pessoal, muito obrigado pela presença de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. E, obviamente, eu vou estar sempre postando cada vez mais, sempre falando de trilha sonora para rechear aí de informações para vocês. Valeu demais e até a próxima.